E aqui hoje eu vou te mostrar como que você mesma pode ajudar o seu filho a se tornar uma criança autista calma, tranquila e com autonomia, independente, de uma forma natural. É claro que esse, como eu sempre falo para as minhas alunas, é um trabalho formiguinha, porque é um dia após o outro que você vai trabalhando, que você vai desenvolvendo o seu filho. Então, não é mágico, nós sabemos disso, né? É um desenvolvimento, até porque o seu filho autista ele vai passando por fases, assim como qualquer uma outra criança típica, passa também pelas fases de desenvolvimento. E o seu filho autista não é diferente. Se você não sabe ainda, mas acredito que talvez você saiba sim, que autismo não é doença. Se autismo não é doença, seu filho tem oportunidade de também se desenvolver como uma criança típica se desenvolve. Lembrando que ele tem o tempo dele, né? Lembrando que ele tem o mundo imaginário dele, ele tem um ritmo diferente. E você precisa começar a conhecer esse ritmo e respeitar esse tempo, esse ritmo do seu filho. Vocês vão caminhando juntos. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, o neuropsiquiatra infantil na época me disse assim: Sara, a melhor médica para o seu filho é você e a melhor terapia é a sua família. E eu abracei aquilo com uma convicção e realmente funcionou, funciona até hoje, não só para mim, mas para as minhas alunas também. É isso mesmo, né? Então, antes de você ficar desesperada e sair por aí buscando fono, terapias, psicólogos para o seu filho, você precisa conhecer como você mesma pode ajudar o seu filho autista a falar, saber lidar melhor com as crises nervosas dele, quando ele não te obedece, quando ele não aceita o não, por exemplo. Você, mãe, pode aprender. Ai, mas Sara, eu não tenho nenhuma formação pedagógica ou em psicologia, né, para ajudar o meu filho. Como que eu posso ajudar ele? Eu não me sinto em condições. Você vai precisar, nessa caminhada, nessa jornada, você vai precisar entender que quando se tem o diagnóstico de autismo numa família, você, mãe, também precisa de cuidados. Ou seja, você também precisa começar a olhar para você, para os seus comportamentos. Você precisa cuidar sobre a sua ansiedade, né? Para você poder cuidar de você, cuidar dessa sua criança interior que você traz aí com você. Ou seja, você olhar para trás e aprender a forma como você foi educada, né? Como você foi criada e como você está transferindo isso para o seu filho, como você está lidando com o autismo dele. Ai, Sara, mas isso não tem nada a ver com o autismo do meu filho, eu preciso de ajuda para o autismo. Sim, eu sei, minha querida, mas veja só, lembra que eu falei que o autismo não é doença? Portanto, o seu filho tem capacidade, tem condições de se desenvolver tão bem quanto uma criança típica. Você apenas precisa saber conhecer como lidar com ele e como ajudá-lo, como motivar. E quando você tiver consciência disso, você vai entender que você mesma vai ser a melhor ajuda para o seu filho autista. Creia, acredite nisso. Assim está sendo a minha experiência e assim tem sido a experiência com as mães, com as minhas alunas, que são mães e algumas também são avós, mesma coisa. Então, é preciso acreditar no processo que funciona. Você, mãe, precisa conhecer. E aí, quando você conhece, você vai aprendendo como ajudar o seu filho a se desenvolver naquela área, naquela necessidade que ele tem, Depois disso, você vai levar esse conhecimento para onde o seu filho for frequentar. A escola, por exemplo. As escolas estão perdidas, não sabem como lidar com a criança, o que fazer.
Aí entra o seu papel de mãe. Por quê? Porque em casa você já está colocando em prática, né? Você sabe o que funciona e o que não funciona com ele. Então você leva esse conhecimento para a escola, você dá esse suporte para a escola não ficar perdida, né? E onde você for, eu falo das habilidades e das dificuldades do meu filho Henrique onde eu vou. Então as pessoas, ele é um cidadão. Então as pessoas que convivem com o meu filho, no Pilates, onde ele vai, no judô, com os colegas, com o sensei, quando ele vai ao mercado, quando ele vai à farmácia, as pessoas conhecem o Henrique na escola, os familiares, amigos, eles conhecem, eles sabem, eles aprendem como lidar com o Henrique. Isso favorece para eles, favorece para o Henrique na interação social. Se você esconde seu filho, ou se você não sabe como lidar com o seu filho e você coloca essa responsabilidade nas mãos de outras pessoas que estão mais perdidas ainda do que você, que só convivem com o teu filho aquele pequeno tempo do dia, aquele pequeno período ali, elas ficam mais perdidas. Como que elas vão lidar com o seu filho? Como elas acham que devem lidar? Elas fazem lá um curso de autismo que se ensina que para criança autista você tem que aplicar intervenções, fazer bloqueios, senão ele vai ter consequências. E aí ela começa a aplicar isso, porque é o que ela aprendeu, ela usa isso para qualquer criança autista. Não vai funcionar. Claro que não vai, é óbvio que não vai, porque o seu filho é único, ele tem as dificuldades específicas, únicas dele. E quem melhor do que você, mãe? A não ser que você também seja uma avó que é responsável ou que cuida do seu neto. Como eu tenho a avó das minhas alunas, a avó Marilene, ela é responsável pelo netinho dela, o Daniel. Então ela cuida do Daniel, né? Então, ela sabe, ela conhece todas as necessidades dele, né? Então, assim, você é a melhor pessoa para dar os direcionamentos corretos para você realizar o sonho de toda mãe de autistas, que é ter um filho calmo, filho autista calmo, tranquilo, independente, de uma forma natural,